Que maravilha, né? Estarmos na presença do Senhor e tenho certeza que nós já estamos aqui, né? Ouvindo a voz do Senhor. Tem alguém com sono? Tem, ó, tem gente cara de cansado, né? Às vezes, né? Depois de um domingo, a gente fala que sábado, domingo a gente descansa, mas às vezes, depois de um final de semana, a gente parece estar mais cansado ainda do que segunda-feira, né? A gente está correria, tem que fazer mercado, às vezes já trabalhou a semana toda, não sei, às vezes já acordou cedo, então às vezes a gente pode ser pego pelo sono, né? Eu até falei aqui de manhã, que geralmente de manhã a gente tem menos sono, porque a gente acabou de acordar. Então no culto da manhã, o povo está naquele pique, acabou de acordar, cheio de vigor, aí fica todo mundo com o olho aceso. Aí chega no culto à noite, os irmãos comeram bem, ficaram relaxados, aí fica sentadinho na cadeira, confortável, ventiladorzinho, e aí vai dando aquele soninho, e se a gente não vigiar, a gente, ó, dorme, né? E dormir é bom. Quem disse que dormir não é bom? Né? Dormir é maravilhoso, porque quando a gente dorme, a gente renova a força. Quando a gente dorme, a gente revigora, se é criança, a criança cresce, engorda. Dormir é uma bênção, né? Dormir é uma bênção porque nos recupera, né? Quando a gente passa um dia ali naquela correria e a gente dorme uma noite bem dormida, no outro dia a gente acorda uma nova pessoa. Então, dormir é bom demais, né? Dormir é maravilhoso. Só, queridos, que, falando um pouquinho de sono, o perigo consiste quando esse sono, ele é espiritual. O sono espiritual é perigoso. Quando a gente começa a cochilar espiritualmente, e isso é possível? É possível. Do mesmo jeito que o nosso corpo material, ele se cansa, ele quer dormir, não dorme hoje não, abençoado, né? Dorme não. Do mesmo jeito que o nosso corpo material, ele sente sono e às vezes ele quer dormir, e não é porque a gente está doente, não, é porque a gente sente vontade de dormir mesmo, é saudável isso. Espiritualmente falando, queridos, dormir pode ser um perigo para a nossa vida espiritual. Dormir espiritualmente falando pode ser um perigo para a nossa família, pode ser um perigo para a nossa casa, para a nossa vida com Deus. Então, eu queria hoje compartilhar com vocês sobre uma palavra que o Senhor me deu, que é despertamento espiritual. Eu queria convidar todos para nós lermos um versículo na palavra do Senhor, no livro de Efésios. Abre aí a sua Bíblia. Efésios capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Um alerta, né? Um versículo de alerta. Diz assim, olha, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Em algumas Bíblias, a versão está aí, Cristo te iluminará. E a palavra do Senhor, às vezes, ela compara o sono espiritual com a morte espiritual. Por quê? Porque é grave. E porque quando a gente dorme espiritualmente, se a gente não acordar, a gente vai morrer. Então, essa palavra é uma palavra de alerta, né? Porque se nós estivermos dormindo, nós vamos perder aquilo que o Senhor tem para nós. E, queridos, quando a gente fala em sono espiritual, o que é sono espiritual, né? O que é dormir espiritualmente? É quando a gente começa a perder a percepção para as coisas de Deus. Quando a gente começa a se afastar das coisas que são espirituais e se voltar apenas para as coisas materiais. E é um processo. A gente não dorme se apertando o botão, né? Ah, vou dormir. A gente primeiro relaxa, encosta, vai se ajeitando e depois dorme. Espiritualmente também é assim. A gente primeiro começa a se afastar, a gente primeiro começa a se acomodar, e se a gente não ficar atento, a gente pode vir a morrer. Vir a dormir tão profundamente que a gente pode perder a vida, espiritualmente falando. E o que é que pode nos fazer dormir espiritualmente? O que é que pode levar um homem, levar uma mulher, dormir espiritualmente? Muitos fatores podem nos levar a dormir espiritualmente, mas eu só vou falar de 3. Primeiro fator que nos leva a dormir espiritualmente
é o conforto. Conforto dá sono, não dá? Nós falamos tanto assim, nossa, o Brasil está em crise. Que época difícil, eu estou passando uma crise na minha casa, a gente está passando por um momento de privação, mas aí a gente tem uma energia que a gente só vai lá e aperta o botãozinho e acende. Fácil, né? A gente fala que vive uma vida dura, mas quando a gente vai tomar banho, a gente chega no chuveiro, liga a temperatura e fica ali. Gostoso, não é? Bom demais. Todas essas coisas, hoje a gente valoriza muito o conforto, né? Eu até falei hoje pela manhã que se a gente trouxesse alguém aqui que viveu há 150 anos atrás e falasse, ó, conta um pouquinho da sua vida, como que foi seu dia hoje? Possivelmente a pessoa falaria, olha, eu acordei 5h30 da manhã, ô louco, eu estou achando que acordei às 8, acordei cedo, acordei 5h30 da manhã, aí eu peguei umas lenhas, né, cortei as lenhas, todas elas, levei para dentro para começar a acender o fogão a lenha, né, fiquei soprando, abanando, né, e quando estava bem quentinho, aí já era mais rápido, era fácil, aí eu peguei uma lata, né, fui rapidinho no riacho que tinha perto, 15 minutos andando apenas, rapidinho, peguei a água, trouxe a água, aí eu esquentei a água, né, ali, demorou um pouquinho, porque eu tive que soprar, para pegar fogo, aí eu tomei banho, ai que delícia, que banho bom, e às vezes a gente ainda acha que a nossa vida está uma dureza só, né, difícil demais, quanto conforto a gente tem, né, a gente sai daqui, ninguém vai acender um fogãozinho a lenha para começar a cozinhar alguma coisa, não. Tenho certeza que muitos de nós, ó, carrinho de x-salada. Não tinha 150 anos atrás carrinho de x-salada. Pizza, né? E agora a gente nem tem paciência mais de ir na pizzaria, porque demora. A gente liga e pede para trazer em casa. Porque aí você está lá no sofá, controle, pezinho para cima, ventilador ligado, aí chega pipi. Aí ainda, às vezes a gente ainda faz isso em casa, não sei se acontece na casa de vocês. Um olha para o outro, quem vai fazer o sacrifício de ir lá fora pegar a pizza? Né? Aí um fala, ai que difícil, eu nem sei onde está a minha carteira. Aí um corajoso, aguerrido, vai lá e busca a pizza e faz a missão. E a gente fala, ai Jesus, quanta luta, vida dura nós. Queridos, nós temos conforto, nós somos muito abençoados. Se a gente parar para pensar um pouquinho, né, quanta coisa boa, né, quanta facilidade, né, quanta coisa maravilhosa. E essas coisas boas, o conforto, facilita dormir. Né? Nós vamos sair daqui, pegar uma pizza rapidinho, chegar em casa, comer a pizza gostosa, depois a gente vai lá para o nosso quarto, né? Tem uma cama lá, alguns devem ter uma cama box com molas ensacadas. Confortável, né? Vai ligar a TV pelo controle, ligar o ar-condicionado e não vai dormir rápido? Claro que vai, porque conforto dá sono, conforto dá... Imagina se a gente tivesse chegar em casa, colocar uma esteirinha no chão, né? Cheio de pernilongo, sem ventilador, sem ar-condicionado, ia demorar mais para dormir, não ia? Ia, claro que ia. Então, queridos, o conforto, ele nos dá sono, facilita, né, dá vontade. Por que às vezes a gente senta aqui na igreja e dá um soninho? Porque está confortável, por isso que a gente tem que vigiar. Mas quando a gente olha para o mundo espiritual, isso também acontece. Em alguns momentos da vida da gente, espiritualmente falando, a gente passa uma luta muito grande. Tem momentos da vida da gente que a gente enfrenta enfermidade, que a gente enfrenta desemprego, que as coisas começam a dar errado e a gente começa a orar e buscar Deus. Faz um milagre na minha vida, faz um milagre na minha casa. E parece que quanto mais a gente ora, mais a gente precisa orar, porque as coisas estão feias. E a gente vive aquela adrenalina, esperando o milagre. Deus faz um milagre, preciso do Senhor. Dá vontade no culto segunda, terça, se não tiver culto na quarta, que tem célula, a gente ainda fala, meu Deus, está faltando um dia da semana que não tem culto, que igreja é essa que consegue falhar um dia sem ter nenhum culto?
E a gente está precisando de um milagre, a gente não está confortável. Porque quando você está doente, você não fica confortável. Quando você está passando uma situação complicada com seus filhos, você não fica confortável. E essa emoção toda faz o que? A gente fica esperto, buscando ao Senhor. Mas a vitória vem. Não vem? Claro que vem. Porque há um Deus que trabalha por nós. Há um Deus que opera milagre na nossa vida. E quando a vitória vem, né? E quando aquela dor chata vai embora? E quando aquela crise financeira feia acaba e está sobrando dinheiro na poupança, glória a Deus, né? E quando aquele filho que dá trabalho levanta a mão, aceita Jesus e começa a caminhar com a gente. Baixa adrenalina, glória a Deus. Aí a gente sai daquela batalha e fica confortável espiritualmente, relaxada, baixa a guarda. Senhor, graças a Deus acabou a batalha, agora eu vou me ajeitar aqui, né? Vou ficar tranquilinho. E esse momento, queridos, de bênçãos espirituais, e esses momentos são muitos na nossa vida que servimos ao Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele é Deus. Então, nesses momentos de bênçãos espirituais é muito perigoso, porque a gente pode, nesse momento, relaxar, baixar a guarda e tirar uma soneca espiritual. Não preciso orar mais, Deus já deu a bênção. Preciso ir mais na célula, já aconteceu o milagre. Não preciso mais jejuar e orar, porque aquela bênção que eu buscava, o Senhor já deu. Então, o conforto pode nos levar a dormir. Então, a gente pode pensar, então o conforto nos leva a dormir. Está tranquilo, não vou dormir, porque eu estou numa batalha sem fim. Estou numa luta, estou passando um momento difícil, vou ficar acordadão, então. Queridos, uma outra coisa que nos leva a dormir é o cansaço. Quando a gente trabalha muito, a gente nem precisa de conforto que dorme. Se a gente passa um dia, né, se a gente pegar uma pessoa que tem um trabalho braçal pesado, se alguém aqui exerce uma função braçal, sabe disso? De repente um pedreiro, um servente de pedreiro que tem uma função ali, que usa muita força, que sobe escada, que desce escada e que corre muito. Ele precisa de um colchão de molas ensacadas e ar-condicionado para dormir? Não, quem nunca viu na rua aqui, às vezes as pessoas que trabalham no sol, eles estendem a blusa só para colocar a cabeça e almoça e dorme. Você não acredita como que dorme. Você fala, mas como é que dorme sem conforto nenhum? Porque está cansado, porque trabalhou no serviço pesado, apaga até de pé se deixar. Então, nas nossas batalhas espirituais, do mesmo jeito, nas nossas lutas espirituais, na nossa guerra, se a gente não ficar atento, a gente faz igualzinho aquele homem, para tudo, quer saber, não oro mais, não busco mais, não está acontecendo, estou cansado de buscar o Senhor, eu vou dormir, eu vou parar. Ou às vezes a gente nem para de uma maneira deliberada, decisiva, a gente simplesmente para e apaga, nem pensa, quando vir já foi. Às vezes a gente dorme assim, né? Às vezes a gente nem planeja dormir. Algumas vezes a gente só senta, só vou sentar, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, numa época que eu acordava cedo, bem assim, um pouco mais cedo, e saía de casa assim 6h30, que tinha que fazer o tour, a entrega dos filhos. Eu era quase um transporte coletivo, né? Entregando os filhos quando eles eram menores, e os 3 dependiam de mim. Meu esposo trabalhava em São José dos Campos, então eu vinha de carro assim, deixava um, deixava outro, aí ia começar a jornada de trabalho, ir para o meu trabalho. Aí eu estava muito cansada nessa época, então às vezes eu parava assim no semáforo, estava vermelho, eu não pensava assim, vou aproveitar e tirar uma sonequinha até ficar verde, mas às vezes eu via, mãe, a senhora é doida, a senhora está dormindo. Abriu, todo mundo buzinando, Jesus, aconteceu algumas vezes isso. Então isso quer dizer que a gente, dorme sem querer, quando a gente está cansado. E o sono espiritual, ele é perigoso, E uma terceira situação que pode nos fazer dormir, ficar parado por muito tempo. Queridos, a gente parou, corre o risco, cansado, não cansado, com conforto, sem conforto, a gente dorme, só ficar sentadinho assim,
Daqui a pouco tem irmão já pescando, porque é um perigo, a gente fica cansado, e aí a gente vai parando e dorme. Então, a gente não pode ficar parado. E no mundo espiritual, às vezes, a gente para de funcionar. A gente para de trabalhar para Jesus. A gente para de trabalhar no reino de Deus. A gente para porque está cansado, ou para porque está confortável, simplesmente fica paradinho. E aí, sem nem perceber, o sono vem. E a gente começa a deixar as coisas do Senhor de lado, mais um pouquinho de lado, mais um pouquinho de lado, e daqui a pouco a gente está dormindo. Daqui a pouco a gente está no sono profundo. E hoje o Senhor fala conosco, olha, desperta você que está dormindo. Levanta, porque Cristo te resplandecerá. O que isso quer dizer, querido? Que o Senhor quer nos corrigir severamente? Não. Muito mais do que isso, o Senhor está nos alertando. Porque Deus quer esclarecer, Deus quer trazer algo novo sobre nós. Deus quer nos despertar para manifestar algo novo da parte dEle nas nossas vidas. E, queridos, se nós estivermos dormindo, nós vamos perder o melhor da festa. Então, tenha essa palavra, e eu assim tive para a minha vida, como um alerta de Deus, algo muito bom, porque o Senhor quer nos levar a um nível novo diante da presença dEle. E Ele está nos despertando para isso. Porque, queridos, o sono, ele é muito, muito perigoso. Algumas coisas, acontecem com a gente, enquanto a gente dorme. Primeira coisa que acontece com a gente enquanto a gente dorme, quando nós dormimos, nós ficamos vulneráveis. É fácil pegar alguém dormindo. Se você já frequentou algum retiro, jovens aqui sabem o que é isso. Os jovens vão para o retiro, aí está todo mundo lá, maravilha, ninguém quer dormir cedo no retiro, ninguém vai no retiro para dormir 9 horas. Os retiros, que as igrejas às vezes fazem, aqui nós já fizemos alguns, abençoadíssimos, os jovens querem cantar até tarde, querem conversar, aquele quarto coletivo, aquela bagunça, aí tem um abençoado que está cansado e fala, eu vou dormir mais cedo. Aí ele vai, enquanto está todo mundo ali acordado, ele põe travesseirinho dele e ele dorme. Acontece algo com ele sempre. Sempre. Ele acorda com pasta de dente até no pé. E ele nem viu como que aconteceu isso. Ele estava vulnerável. É fácil você pegar a pasta de dente e colocar em alguém dormindo. Agora, vai pegar um jovem de 18 anos em pé e tacar a pasta nele. Não dá certo, porque ele corre, porque ele empurra, porque ele se defende, ou porque ele faz guerra de pasta, mas ele não vai aceitar quieto. Não é verdade? Quando nós dormimos, nós ficamos vulneráveis. Vulneráveis. Espiritualmente também. Por que o Senhor nos alerta? Igreja não dorme, homem não dorme, mulher não dorme, porque se eu dormir o sono espiritual, eu fico vulnerável aos ataques do diabo, do inferno. A palavra do Senhor diz que o diabo, ele é nosso adversário, então ele é nosso inimigo. E ele está bramando como um leão, ele tem fúria para nos destruir, e ele está esperando um espaço para nos derrotar, para nos fazer pecar, para destruir a nossa família, para destruir a nossa vida, para nos roubar de Deus, para acabar com a gente. Mas, queridos, se nós estivermos acordados e espertos, dificilmente ele vai nos pegar. Porque quando ele armar uma armadilha, eu vou dizer, isso é armadilha. Quando ele armar um pecado para que eu caia, eu vou dizer, isso aqui é pecado, eu não vou cair. Mas se eu estiver dormindo, eu fico presa fácil. Você consegue imaginar uma caça onde a presa está dormindo? O caçador pega em 1 minuto. E às vezes, queridos, nós somos pegos pelo pecado, nós somos pegos pelas coisas que o inimigo propõe, porque nós estamos cochilando, dormindo. Então, uma das consequências do nosso sono, queridos, é que nós ficamos vulneráveis. A gente fica parado e a gente fica fácil de ser uma presa. E tem muitas outras consequências. Uma outra coisa que acontece com a gente quando a gente está dormindo, a gente se movimenta pouco. Não é verdade? Quando a gente está acordado, a gente vai de um lado, vai do outro. Se é uma mulher que cuida do lar, ela lava, ela passa, ela cozinha.
Se é um homem que trabalha, ele levanta, ele trabalha, ele faz coisa, ele projeta, ele liga, ele desliga o telefone. E dormindo, ninguém frutifica dormindo. Ninguém dá fruto dormindo, ninguém trabalha dormindo, né? Espiritualmente é do mesmo jeito. O sono espiritual faz com que a gente pare de fazer as coisas para o Senhor, que a gente pare de funcionar, pare de se movimentar. Tudo fica difícil, né? E às vezes a gente fica ali paradinho, presa fácil, e já não começa mais a ter frutos. Como que eu vou saber se eu estou dormindo ou não? Eu preciso olhar, cadê o fruto do meu trabalho, né? Tem até um ditado popular que diz que quem dorme muito, vive menos. Por quê? Porque eu não consigo realizar coisas enquanto eu durmo. Então, se eu dormir de 24 horas, eu dormir 15, só sobra 9 para eu funcionar. Então, nós precisamos estar atentos, porque espiritualmente acontece da mesma maneira. E muitas outras consequências tem o sono na nossa vida. Quando a gente dorme, queridos, a gente perde a visão. A gente não enxerga quando a gente está dormindo. Por que eu estou vendo vocês? Porque eu estou acordada. E por que às vezes a gente não consegue compreender o que acontece ao nosso redor? Porque a gente dorme, né? Se eu falar para o meu esposo, abençoado, eu quero um buquê de rosas vermelhas, né? Eu quero. Mas você quer? Quero. Eu estou muito desejosa de ganhar rosas vermelhas. E eu vou dormir. Aí ele fala, eu vou fazer uma surpresa para ela. Vou comprar as rosas e vou lá levar para ela as rosas. Aí ele vai lá e eu estou dormindo e ele fica em pé, quieto, com as rosas na mão. Meia hora. E eu nem vejo. E eu estou dormindo. Aí ele desiste, guarda e acabou. Eu acordo, ele fala, você gostou das rosas? Que rosa? Aqui eu te dei, mas eu não vi. Lógico, você não viu, você estava dormindo. Espiritualmente é do mesmo jeito. Nós não temos visão espiritual quando nós estamos dormindo. A gente não vê o ataque que o inimigo está armando. A gente não vê o chamado de Deus. A gente não vê as coisas espirituais acontecer. Porque quando estamos dormindo, nós perdemos a visão. Queridos, uma outra coisa que acontece quando a gente dorme, e isso eu acho chatíssimo, porque dá vergonha às vezes, a gente fica desatualizado. Já viu um lugar que está todo mundo acordado, acontecendo um monte de coisa, um abençoado dorme, fica um tempão dormindo, ele acorda, nem sabe o que o pessoal conversou, nem sabe o que aconteceu, cai de paraquedas, porque quando a gente está dormindo, a gente fica desatualizado. Eu me lembro que no ano que aconteceu aquela tragédia lá com as torres, que o avião bateu nas torres, meus filhos eram pequenininhos, e eu morava em São José dos Campos, e eu dormi. Quando eu acordei, fui arrumar as coisas da casa, nessa época eu não trabalhava fora ainda, eu falei, eu vou ligar a televisão. Já era umas 10, 11 horas da manhã. Quando eu liguei a televisão, eu comecei a ver quanta coisa tinha acontecido naquela manhã. O avião já tinha batido o primeiro, já tinha batido o segundo, o mundo todo em alerta, e eu não vi nada. Eu fiquei, nossa, imagina se eu encontrasse alguém na rua, todo mundo falando, e eu ia ficar assim, nossa, o que você está querendo dizer com isso? Em casa é assim, né? Quando um dorme a tarde toda, acontece tanta coisa, né? Eu em casa sempre tenho surpresa quando eu acordo. Quando eu acordo, tem uma panela que não estava ali, tem uma gordura que caiu ali que não estava, eu falo, mas o que aconteceu nesse lugar, né? Estou desatualizada, tivemos fome, né? Nossa, mudou tudo aqui enquanto eu dormia. Porque, queridos, quando nós dormimos, as coisas não param, né? Eu durmo, as coisas continuam acontecendo, viu, queridos? Se a gente bater um soninho aqui, a gente cochilar, o culto continua e a gente fica desatualizado. Isso acontece na nossa vida. Espiritualmente também isso acontece. Quando a gente dorme o sono espiritual e depois a gente acorda, a gente não sabe o que aconteceu nesse período. E a gente começa a questionar, por que a célula está assim? Por que agora o líder é o abençoado? Por que agora o pastor mudou isso na igreja? Não era do outro jeito? Eu achava que outro jeito era... Porque a gente perde, a gente não está atualizado, não sabe o que está acontecendo. A gente fica perdido. O sono ele pode ser muito perigoso quando nós ligamos as questões espirituais.
Porque dormindo a gente não consegue entender e saber o que está se passando. E Deus, querido, Ele está nos despertando porque precisamos estar atualizados no mundo espiritual. Precisamos estar por dentro dos projetos, das coisas que o Senhor está manifestando entre nós. Senão eu vou chegar lá na célula, no grupo, e todo mundo vai falar, vamos continuar orando por esse projeto, queridos, que Deus vai fazer. E eu nem sei que projeto é esse, porque eu estou desatualizada. Querido, você tem visto o movimento que Deus tem feito na igreja? Que movimento que Deus tem feito na igreja? Para mim, eu achei a igreja tão normal, tão igual. Precisamos nos despertar, queridos, porque há algo novo para Deus manifestar na nossa vida. E dormindo, nós não vamos participar da bênção. Quando dormimos também, queridos, nós perdemos a nossa sensibilidade. A gente perde a nossa sensibilidade quando a gente está dormindo. Se encostar de levinho em alguém dormindo, ele não sente. Se falar baixinho, né? Oi, Dailda. Não estou sensível, meus ouvidos não estão sensíveis, porque eu estou dormindo. E quando nós estamos dormindo no sono espiritual, as coisas espirituais do Senhor acontecem e não me alcançam. A glória de Deus vem numa noite como essa, ou lá na sua célula, ou lá no seu ministério, ou lá na sua casa, e você não vê que Deus veio. O Senhor fala e a gente não escuta o que Ele falou. O Senhor nos chama para realizar algo e a gente também não escuta o chamado dEle, porque nós dormindo perdemos a sensibilidade espiritual. Nada mais nos toca, queridos. Isso é muito grave, sabe por quê? Porque quando nós estamos espertos, as coisas de Deus nos alcançam muito fácil. Basta, queridos, uma palavra direcionada do céu, para a gente sentir a glória de Deus, para mudar a nossa história, para manifestar o milagre, porque nós estamos atentos, com a nossa guarda. Mas quando nós estamos dormindo, às vezes a gente vê um abençoado da direita recebendo a bênção. A gente vê o da frente recebendo a bênção. A gente vê que as coisas do Senhor estão acontecendo, que os irmãos estão testemunhando o milagre, e parece que na minha vida não está acontecendo nada. Por quê? Porque às vezes, querido, nós estamos cochilando, e isso nos leva a perder a sensibilidade. E é muito, muito grave, queridos. E quem pode dormir? Será que eu já dormi? Será que eu estou dormindo? Sabe o que é pior, queridos, quando a gente fala de sono? O pior é que às vezes a gente pensa que está acordado e a gente está dormindo. Porque às vezes a gente não planeja dormir. A gente não fala, eu vou dormir nesse momento. Não, a gente simplesmente abaixa a guarda, relaxa e dorme, pronto. Espiritualmente também acontece assim. E todos nós aqui, todos, começar aqui de mim, passando por todos nós, estamos sujeitos a ser pegos de surpresa por um sono, um cochilo, e que Deus nos guarde de dormir de verdade até morrer espiritualmente, porque nós estamos sujeitos, precisamos estar vigiando. Por isso que Deus fala, olha, desperta, desperta você que está dormindo. Desperta, porque Cristo te vai esclarecer, Cristo vai trazer algo novo, e só quem estiver acordado vai ver, vai receber, vai sentir. Então nós não podemos estar dormindo, porque, queridos, tem uma consequência, né? O nosso sono, ele tem uma consequência. Quando a gente dorme, a gente fica naquele estado ali, sem enxergar, sem se mexer, sem frutificar, paradinho, vulnerável, fácil do inimigo nos achar, e a gente começa a colher consequência disso. É tão sério, queridos, que a minha família pode sofrer prejuízos por eu estar dormindo. Se eu dormir o sono espiritual, eu posso também colocar em risco a minha casa. Sabe quando às vezes o filho, ele tem uma overdose de droga, e esse exemplo assim, é um exemplo muito chocante, mas infelizmente às vezes acontece, e que Deus nos guarde disso, e às vezes ligam para o pai e falam, olha, seu filho está aqui, ele teve uma overdose de droga, está precisando de você aqui. O pai fala, o quê?
Meu filho nunca fumou um cigarro. Meu filho nunca fumou uma maconha. Que overdose de droga. Como que eu não vi? Como que eu não vi isso? Estava dormindo. Meu Deus, que triste, queridos, e que nós estamos sujeitos a passar por isso. Que Deus nos guarde disso. Que estejamos despertos, porque quando a gente está dormindo, a gente não vê o que acontece dentro da nossa casa. Quantos pais, queridos, que seus filhos se suicidaram, olha onde isso pode chegar. E o pai fala, mas será que meu filho tinha algum problema tão sério que ele tirou a própria vida? O que será que fez esse menino tirar a vida? Porque às vezes o pai e a mãe estavam tirando uma sonequinha espiritual e não perceberam que o filho estava com problema. Talvez porque estava no conforto, talvez porque estava numa luta, trabalhando muito, cansado, porque justificativa para dormir a gente tem, claro que tem, mas é muito prejudicial e perigoso a gente dormir. A gente precisa estar atento. Pais, mães, orem pelos seus filhos. Não baixe a sua guarda, seja em tempo de luta, seja em tempo de bonança, em tempo de alegria, não baixe a sua guarda, interceda pelo seu filho. Mas pastora, está tudo bem lá em casa, então ora mesmo assim. Não é porque a situação está boa, está confortável, Deus prosperou, tudo aconteceu, que nós podemos relaxar e dizer, uau, agora está bom, agora é só eu viver a minha vida. Não, nós precisamos cobrir nossos filhos de oração. Ora de manhã, ora sobre a vida deles à noite, interceda por eles. Mas eles são magníficos, ora por eles. Cobre a vida deles, para que, Senhor, se alguma coisa acontecer, algum sentimento ruim alcançar o coração do meu filho, me mostra, Senhor, para eu estar com ele, para eu abraçar, para eu dizer que eu amo. Para que se Satanás armar um laço contra o meu filho, que eu veja esse laço e que eu chegue na frente do diabo para resgatar a vida do meu filho. Nós pais, nós mães, precisamos estar atentos. Esposos, esposas, nós precisamos estar atentos ao nosso cônjuge. Quando eu durmo, eu não sei o que se passa no coração do meu esposo. Se ele passar uma luta no trabalho dele, se ele estiver sendo tentado, se ele estiver passando no estreito, e eu estiver dormindo, eu não vou saber. Eu não vou nem saber o que está acontecendo. E depois vai dizer, olha, aconteceu. Como isso aconteceu? Como aconteceu aqui debaixo do meu nariz, tudo isso, e eu não vi nada. Porque às vezes nós somos pegos pelo sono e nós damos um cochilinho espiritualmente. E olha, queridos, o que eu falei, o inimigo está rodeando. Ele quer roubar a nossa família, ele quer destruir nosso casamento, ele quer roubar nossos filhos. Não podemos dormir. Jovens, não durmam. Jovens, vai dar sono, vai dar cansaço, vai dar vontade de largar tudo. Talvez porque você trabalhou muito, estudou muito, eu não sei. Vai dar vontade de largar tudo? Vai. Mas não largue, não durma. Não abra mão do que Deus tem na sua vida. Por nada. Por nada. Porque aquilo que Deus quer realizar é muito maior. É muito melhor. E eu só participo acordado. Não podemos dormir. Não podemos, porque a nossa família pode ser atingida. Queridos, nosso ministério pode ser atingido também quando nós dormimos. Deus, Ele tem um chamado na minha vida. Deus tem um chamado na vida de cada um. Você pode até pensar, na minha vida, Deus não tem porque eu ainda não sei. Então, talvez você ainda não saiba. Mas de uma coisa é certa, o Senhor te chamou. E Ele te chamou pelo nome, e Ele te escolheu. Existe algo para você fazer sobre essa terra. O que, queridos, eu não sei. O que Ele viu em mim também não sei. O que Ele viu em você eu não sei. Uma coisa é certa, Ele nos escolheu. E Ele nos chamou. E é conosco mesmo. E como que eu vou entender o que é para eu fazer? Porque os nossos chamados não são iguais. Deus chama um para evangelizar. Deus chama outro para louvar, Deus chama outro para orar, Deus chama outro para discipular, Deus chama outro para ministrar, Deus chama outro para colocar as mãos e as pessoas serem curadas. E como que eu vou descobrir o que eu tenho aqui dentro que o Senhor me chamou? É acordado, é desperto, é orando, é buscando, é caminhando.
Eu estou cansado. Caminha. Ah, eu estou relaxado, estou na bênção. Caminha, querido. Não abra mão do seu chamado. Não abra mão de fazer aquilo que Deus escolheu para você fazer. E está tudo aí dentro. Porque quem capacita é Ele. Né? Quem dá graça é Ele. É na força dEle. Então, queridos, pode afetar nosso ministério. Dormir pode afetar os nossos relacionamentos, as nossas amizades. Porque quando eu dou uma cochilada, eu não vejo o que o meu irmão do lado está passando. Eu não vejo o que o casal do lado está passando. Eu não vejo o que o jovem que caminha comigo na igreja, que vem para a morada do meu lado, fica sentado, está passando. Porque se eu estiver dormindo, ele entra na luta, ele sai da luta, e eu nem sei que ele passou luta. E quando a gente não sabe o que o outro está passando, às vezes, a gente julga, né? Puxa vida, aquele irmão não apareceu na igreja, porque está fraco. Não cumprimentou eu na rua porque não gosta de mim, porque é metido. A gente cria umas... Às vezes a gente nem fala, mas pensa, né? Algumas coisas do irmão. E às vezes o problema nem está nele, às vezes está em nós, porque nós estamos com sono, estamos dormindo, então pode afetar. E queridos, pode também afetar a nossa intimidade com Deus. Quando a gente está dormindo espiritualmente, a gente deixa Deus de lado. E as coisas de Deus não fazem mais tanta diferença para nós. E Deus está ali, desejoso de falar, desejoso de mover, desejoso de se relacionar conosco. E dormindo, a gente não consegue. A gente não consegue sentir Deus. E como que eu sei que eu estou dormindo? Você consegue sentir a presença do Senhor? Você consegue enxergar as coisas que Deus tem na sua vida? Queridos, quando nós falamos em sono espiritual, é uma análise que cada um só consegue fazer de si mesmo. Não dá para eu olhar aqui e falar, deixa eu ver quem que está dormindo espiritualmente. Eu posso até fazer materialmente, né? Deixa eu ver quem está com sono, que daqui de cima, queridos, fica a dica. Quando o pastor Eduardo estiver ministrando, dá para ver, viu? Dá para ver quem dorme. Eu não queria contar isso não, mas eu vou contar. Dá para ver quando a gente fica com sono. Dá para ver. Então, queridos, materialmente falando, dá para falar, olha aí, eu estou vendo, hein? Mas espiritualmente, só nós podemos olhar dentro de nós e fazer uma análise. E às vezes, falar, Espírito Santo, me ajuda a ver, porque eu estou até achando que eu estou acordado, mas não tenho certeza não. Né? E quando eu fui para a palavra do Senhor, eu falei, Deus, eu queria ver algumas palavras, né? Algumas personagens bíblicas que dormiram ou que ficaram com sono. E eu escolhi só duas. E até porque o tempo não dá para falar de mais gente que ficou com sono, que dormiu. Mas eu vou usar uma no Antigo e uma do Novo Testamento. Só quero falar de duas personagens bíblicas, que pode servir de exemplo para a gente. Primeiro, no livro de Esther. Abre aí a palavra do Senhor. Esther, capítulo 4, 13 e 14. Só vou ler dois. Esther 4, versículo 13 diz assim: Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imagine que por estar na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, ele de outra parte se levantará para os judeus um socorro e livramento, mas você e a sua casa perecerá. E quem sabe se para conjuntura como esta que não foste levada a rainha? Em resumo da história, Esther, quem era Esther? Todos conhecem, era uma judia, criada pelo tio, que foi escolhida e se tornou rainha. Essa é a história de Esther. E aqui, Esther estava lá no palácio, e o povo de Esther era o povo judeu que estava do lado de fora do palácio, e esse povo sofria o risco de morrer. Sofria o risco de morrer. E Esther não estava sabendo que eles estavam sofrendo o risco de dormir. Eu acredito que espiritualmente, eu posso dizer que Esther estava cochilando, porque ela estava lá dentro do palácio, confortável, agora era vida boa. Como que ela ia saber que o povo dela estava lá fora correndo risco? Aí o tio dela mandou falar para Esther: olha, Esther, você está aí confortável, mas o seu povo lá fora vai morrer. Então, olha, Esther, vai lá, aproveita que você já está aí, fala para o rei livrar o povo.
Aí Esther fala assim, o quê? Eu vou chegar lá diante do rei para interceder pelo povo? E aí, naquela época era assim, se a pessoa chegasse diante do rei sem o rei chamar, a pessoa era morta, e isso incluía a esposa. Então, se ela chegasse diante do rei para falar alguma coisa sem ele chamar, e ele não levantasse o cedro dele para ela, significa o seguinte, pode matar, né? Então, ela estava correndo risco, ela falou, eu vou chegar lá e ele pode me matar. Olha o que o tio dela mandou falar para ela, falou assim, olha o tio dela cutucando ela, sacudindo, acorda, Esther. Olha, Esther, você não sabe porque Deus te levou até o palácio. Talvez Ele tenha te levado aí justamente para você livrar o povo. Se você for lá e falar com o rei, tenha certeza, vai livrar o povo. Mas se você não for, sabe o que vai acontecer, Esther? O povo vai morrer. Não, o povo vai morrer. Porque se você não falar, ó, ele diz para ela, Deus escolhe outro para livrar o povo. E aí quem perece é você. Queridos, o que eu aprendo com isso? Que às vezes, querido, Deus nos dá um dom. Deus nos dá uma condição para fazer alguma coisa. Às vezes o Senhor me deu uma condição financeira para realizar algo. Às vezes o Senhor me deu um talento para realizar algo. O Senhor me deu força e vigor para fazer algo. E às vezes eu estou assim sem nem perceber que o outro está precisando de mim. Esther estava tão confortável que ela não percebia que o povo dela precisava dela. E o que aconteceu ali? O tio dela acordou ela, olha Esther, vai lá. E às vezes Deus vai mandar alguém te sacudir. Deus muitas vezes já mandou pessoas me sacudir, Daílda, acorda Daílda, está indo para o lado errado, não faz desse jeito. Deus usa as pessoas, porque às vezes nós estamos dormindo, que a gente precisa ou que alguém sacode, ou que alguém vai lá e dá um grito, porque se falar baixinho eu não escuto. E às vezes, sabe o que a gente faz? Fica bravo e volta a dormir, para de falar alto comigo, para de me sacudir. Não tem aquele filho que diz, mãe, me acorda amanhã às 6. Aí a mãe vai, filho, nada. Filho, nada. Aí fala um pouquinho mais forte e dá uma balançada. Filho, já é 6. Poxa, mãe, a senhora não sabe me acordar, me deixa aqui, eu vou dormir, vou deixar tudo para lá. E a gente faz igualzinho às vezes, né? Deus usa alguém para ir lá e sacudir. Daílda, Deus tem um chamado na sua vida, mulher. Você tem condição de fazer mais. Deixa eu continuar dormindo, eu estou com sono. Mas Esther não fez isso não. Sabe por quê? Porque se ela fizesse isso, Deus ia realmente escolher outro. Quando Deus nos chama para fazer algo, e a gente fala assim, eu não vou fazer, eu vou continuar dormindo, ou a gente nem fala nada, continua dormindo, sabe o que acontece, queridos? Sou eu que perco. A perda é toda minha, porque o reino de Deus continua, porque é dele a obra. A obra do Senhor vai continuar. Se eu não fizer, se você não fizer, Deus levanta outro, Deus salva, Deus prepara e a obra continua. E o reino continua. E quem perde? Deus? Não. O reino de Deus? Não. Somos nós, quando decidimos continuar dormindo, que perdemos. Porque, queridos, o que Deus tem para fazer, Ele faz. Porque Ele é soberano. Porque Ele é grande. Mas sabe o que Esther fez? Olha que coisa linda. Ela falou, tá bom então, eu vou. Ela acordou. Opa, se é para ser, eu irei. Mas faz o seguinte, convoca o povo para orar e jejuar por mim. Porque eu estou com medo, hein? Mas eu vou mesmo assim. Então põe o povo para orar. Põe o povo para jejuar, porque eu estou indo. Às vezes, queridos, vai vir algo sobre a tua mão para você fazer. E você vai ficar com medo. Ah, será que vai dar certo? E Deus vai usar alguém para dizer, ó, é você mesmo, hein? É você. Sabe o que você faz? Faz igual Esther. Então, você está falando que é comigo? Eu vou. Mas você ora e jejua por mim, porque eu estou indo com medo. Olha, eu estou me arriscando. Ora e jejua por mim. Queridos, com o Senhor a vitória é garantida.
Não tem risco de dar errado, porque quando Ele escolhe, Ele fortalece, Ele capacita, Ele dá tudo. Esther foi lá, o rei levantou o cedro, o povo foi salvo e a maravilha. E ela foi instrumento, e hoje nós estamos aqui falando de quem? Esther. E se ela ficasse dormindo? Nem teria o livro de Esther na Bíblia. Ela só era mais uma no meio da multidão. Dormindo, ninguém lembra da gente, porque a gente some. Precisamos acordar e deixar o Senhor nos usar para o propósito que Ele tem na nossa vida sobre essa terra. E agora, queridos, lá no Novo Testamento, para finalizar, eu queria falar com vocês de mais uma pessoa que também deu uma cochiladinha. Lucas 10. Lucas 10. Eu vou ler o versículo 40 e 41. Fala aqui, né, que Jesus foi lá visitar duas mulheres. Uma chamava Marta e uma chamava Maria. Jesus foi lá. Se fosse hoje, Jesus tinha ido lá tomar um café. E olha o que aconteceu, versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, a ela que venha me ajudar. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com tantas coisas, entretanto, pouca coisa é necessária, ou mesmo uma coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esse episódio, queridos, eu me emociono muito quando eu penso nisso, porque eu fico imaginando que honra receber Jesus em casa. Você consegue imaginar, lá na sua mesa da cozinha, você fazendo um cafezinho, porque Jesus foi tomar café com você? Você consegue imaginar isso? Tem alegria maior? Teria um dia mais especial que esse, para a gente usar a melhor toalha, a melhor xícara, servir o melhor café, comprar o pão na melhor padaria? Que honra era essa? E isso aconteceu com essas mulheres. Elas estavam lá e Jesus foi visitá-las. E o que aconteceu com as duas? Uma mulher falou assim: uau, Jesus está aqui, então eu tenho que deixar a casa limpa, tudo em ordem. E essa era Marta, e ficava correndo de um lado para o outro, desesperada. Marta era típica ativista, né? Eu tenho que estar fazendo tudo. E Maria, o que Maria fez? Maria pensou: puxa vida, eu tenho uma louça talvez para lavar, tenho um bolo que eu poderia fazer, mas eu tenho Jesus aqui, né? Quer saber? Eu vou parar tudo e vou me assentar aqui pertinho dele e vou ver o que ele tem para me dizer. Ou pelo menos eu vou ficar só olhando para esse rostinho lindo de Jesus, só sentindo a sua presença, esse cheirinho de Jesus aqui em casa. E aí a gente pensa, se fosse na minha casa, o que eu faria? A gente pensa, claro que eu não ia nem ser Marta, né? Eu ia querer ser aquela que fica agarradinha em Jesus. Mas às vezes, queridos, nós somos muito, muito, muito Marta. Porque nós o tempo todo queremos correr para lá, correr para cá, fazer para lá. Coisas que eu vou fazer, e elas estarão lá para serem feitas novamente. Eu vou varrer a casa, limpar a casa, lavar a louça. Amanhã eu varrerei a casa, limparei a casa, lavarei a louça. Eu vou trabalhar, abrir a empresa cedo, vender um monte, ganhar dinheiro. Depois eu vou ter que abrir a empresa cedo, vender um monte, ganhar dinheiro, porque eu gastei o dinheiro. Porque acabou aquele dinheiro. E isso vai acontecendo. E às vezes nós ficamos tão ocupados com esse círculo de eu tenho que fazer, eu tenho que resolver as coisas materiais, eu tenho que fazer as coisas que eu posso tocar. E as coisas espirituais, a parte boa, a gente vai deixando de lado. Marta estava com uma má intenção? Não. A intenção de Marta era assim: estou nem aí para Jesus, eu vou limpar a casa que é muito mais legal. Não. A intenção de Marta era boa? Claro que era. Marta queria dar a melhor comida. Marta queria que a casa estivesse em ordem. Marta queria, inclusive, que Jesus cutucasse Maria e falasse: ó, levanta, faz alguma coisa.
né? A intenção muito boa de Marta, mas uma escolha muito ruim, porque Marta estava em pé, ativa materialmente, espiritualmente dormindo, espiritualmente cochilando, porque, amados, Jesus estava lá. Essa oportunidade de Marta nunca mais voltou. Você lê na Bíblia que Jesus falou, bom, Marta, você não me deu atenção hoje, mas eu vou voltar amanhã para a gente conversar, que hoje foi o dia de Maria, amanhã é seu dia. Aconteceu isso? Não, Jesus nunca mais foi na casa de Marta e Maria. Aquela oportunidade que Marta estava tendo, amados, era única. E ela perdeu por causa de coisas que todos os dias estão acontecendo. Coisas materiais. E o que isso tem a ver com a nossa história? Às vezes, querido, muito a ver com a nossa história. Às vezes nós ficamos tão cansados, nós corremos tanto, nós fazemos tanto, porque nós achamos que nós temos que progredir materialmente, realizar coisas materialmente, e às vezes a nossa intenção até é boa, mas, querido, nós estamos perdendo o melhor da festa, que são as coisas eternas, espirituais. Hoje o Senhor nos desperta a voltarmos os nossos olhos para aquilo que é eterno, para aquilo que é durável. Querido, as coisas do Senhor são mais importantes. Como é triste, às vezes, a pessoa falar assim, olha, eu não fui à célula porque eu precisava passar roupa. Eu já ouvi uma vez isso faz tempo, mas eu nem esqueci. Eu fiquei imaginando aquela roupa. Talvez, querida, era uma oportunidade de um milagre. Era uma oportunidade de você ministrar sobre alguém. Às vezes a gente fala assim para o líder, olha líder, eu não posso discipular ninguém, porque eu estou numa fase que eu preciso trabalhar muito e realizar coisas. Queridos, nós vamos trabalhar, realizar, e as coisas estarão por fazer. As coisas espirituais, elas são eternas, elas são duradouras, elas são importantes. E Jesus falou assim, olha Marta, Marta, para de fazer uma escolha errada, Marta. Tem pouca coisa que de fato tem valor. E quando a gente está dormindo, a gente não consegue discernir o que é mais importante, o que é menos importante. E a gente cheio, dotado de boa intenção, faz tudo errado. Maria parou, e Maria viveu um momento único na vida dela, que ela sentou e tocou, e ouviu, e sentiu o cheirinho de Jesus. Que nós possamos nos despertar, amados, que nós possamos nos despertar como igreja, para sermos Maria, a mulher esperta, o homem esperto, que percebe que algumas coisas são prioridade e outras não são. Algumas coisas são eternas e outras não. Queridos, existem coisas muito valiosas. Você quer ver algo valioso? Olha para a direita, olha para a esquerda, olha para trás. Vidas são valiosas. Vidas precisam de você, vidas precisam de mim. E às vezes nós estamos igual Marta, lavando panela. E estamos deixando de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. E esse é o tempo, precisamos nos despertar, porque uma coisa é certa, o Senhor quer trazer um avivamento sobre nós. Você consegue crer que o Senhor quer trazer um avivamento sobre nós como igreja? Queridos, nós só vamos participar disso se estivermos acordados, porque se eu decidir ficar dormindo, o Senhor trará um avivamento da mesma maneira, mas eu não vou participar do avivamento, eu não vou receber aquilo que Deus tem para mim. Por quê? Porque eu estava dormindo, e precisamos acordar, queridos. Então não se assuste se o Senhor usar alguém para chamar você pelo nome, se o Senhor usar alguém para te cutucar, para te sacudir, ou até para balançar mais forte, porque às vezes nosso sono é tão profundo, que se for muito de levinho, a gente continua dormindo. Então, queridos, receba essa palavra do Senhor, que nós possamos receber essa palavra do Senhor, e nos acordar, e nos levantar, porque não adianta, queridos, eu acordar, falar, opa, estou acordado, mas vou ficar parado. Precisa se movimentar,
Acordou? Vamos levantar, vamos tomar posição, vamos abrir os nossos olhos e vamos começar a fazer alguma coisa. O que eu começo a fazer? Eu não sei. Ora, que o Senhor vai te esclarecer. A palavra do Senhor diz, olha, desperta, porque é Cristo que traz luz, é Cristo que dá direção, é Cristo que direciona a nossa vida. Mas Ele só vai conseguir nos direcionar para a direita, para a esquerda, se nós estivermos acordados. Queridos, que o Senhor possa continuar falando no seu coração, continuar falando no meu coração, e que nós possamos estar acordados hoje e atentos durante toda a nossa vida, porque dormir o sono espiritual é muito grave. Queridos, muitos dormiram o sono espiritual, achando que era só um cochilinho, e entraram em coma, e morreram, e nem perceberam que morreram, e perderam a vida espiritual. Às vezes a gente pensa assim, que isso, pastora, quem sou eu para estar dormindo? Eu só dei um tempo para tirar um cochilinho, porque eu estou muito cansado, mas daqui a pouco eu levanto e estou ativo de novo. E às vezes a gente quer tirar um cochilinho, a gente capota de vez, e dorme, entra em coma, isso é grave, e não vê, queridos, que o Senhor nos chamou, com um propósito, existe algo para nós fazermos sobre esta terra, e nós precisamos levantar como igreja. Eu queria te convidar para estar em pé nesse momento, para nós fazermos uma oração. Então, que nesse momento, cada um de nós, queridos, nós possamos olhar para dentro de nós, né? Se a gente perguntar aqui, né? Quem está dormindo, quem está acordado materialmente falando? Não, estamos todos acordados. Alguns mais animados, outros com um pouquinho de sono, mas estamos acordados. Mas espiritualmente, queridos, cada um só consegue olhar para dentro de si. Então que nesse momento você tenha aí um tempo com Deus, faz uma análise dentro de você. E você pode perguntar, mas como que eu vou saber se eu estou dormindo? Começa a ver, como está a sua visão? Está enxergando? Está atualizado? Ou não está atualizado, né? Está sensível? Consegue sentir a presença do Senhor? Ou está difícil para sentir a presença do Senhor? Ah, pastora, está difícil para sentir a presença do Senhor. Parece que eu não sinto mais, eu oro, não sinto. Eu estou na igreja, não sinto. Eu oro lá em casa, não sinto. Está sensível? Está frutificando, porque nós acordados, nós temos fruto. Se você olhar para dentro de você, para a sua vida, você consegue dizer, olha, eu tenho esse fruto, eu estou frutificando nisso. Ah, eu não vejo fruto nenhum. Então, queridos, há um perigo de que a gente esteja cochilando, há um perigo que a gente esteja dormindo, e que seja esse um tempo da gente fazer uma análise interna dentro de nós. E se nós estivermos cochilando, e se nós estivermos com sono espiritual, que você possa nesse momento dizer, Deus, me desperta. Senhor, me acorda, me coloca em pé, me ajuda, eu quero. Faz igual Esther, se é para ir, eu vou. Está difícil, pede oração, pede para que as pessoas jejuem por você, cubra a sua vida, mas vai, queridos, porque o Senhor te escolheu e é Ele que vai te capacitar. E Deus tem muito mais do que aquilo que nós estamos vivendo, queridos. Eu acredito que há um nível muito mais profundo para a nossa vida. E vamos nesse momento estar orando, queridos. E peço para que o Senhor traga um despertamento sobre a sua vida. Se você está sentindo que está cochilando, está cansado da batalha, está cansado da luta, está com vontade de parar, larga a mão de tudo, não dorme não, querido. Não fica com sono não, pede para o Senhor te despertar, porque a caminhada é longa. Existe muito mais para nós fazermos sobre esta terra. Deus, nesse momento, Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Pai, como a Tua igreja, Senhor. Meu Deus amado, e nesse momento em que cada um de nós, ó Pai, estamos fazendo uma reflexão dentro de nós, Senhor. Meu Deus, quantas vezes nós cochilamos, ó Deus, sentimos sono. Quantas vezes, ó Pai, nós ficamos cansados e por vezes até dormimos, Senhor. Mas nessa noite, Pai, a Tua palavra veio para o nosso coração, para nos despertar, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nos desperta, Senhor, nos sacode, Senhor, nos balança, chama o nosso nome. Se a gente está meio cochilando, chama mais alto, porque nós precisamos nos levantar, Senhor.
Senhor, usa pessoas para chegar até nós, para nos dar um balanço e dizer: acorda, abençoado. Usa, Senhor, usa, Deus, mas não nos deixa dormir, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sonda nosso interior, sonda nossa vida, Senhor. Se nós não temos, ó Deus amado, tido visão dentro da nossa casa, na nossa família, se nós não estamos entendendo o nosso chamado, traz visão do céu sobre nós, Senhor. Traz sensibilidade de volta, Pai. Nos ajuda a frutificar outra vez, Senhor. Que haja um tempo, ó Deus, de despertamento na Tua noiva, na Tua igreja, Senhor. Para que o dia que o Senhor nos chamar, Pai, nós não estejamos dormindo, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Pai. E nós te adoramos por esse tempo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu querido? Aumenta para mim, Raul, por favor. Depois de muito tempo caminhando com o nosso Deus, a gente vai aprendendo algumas coisas na caminhada. E uma delas é que a gente não pode confundir essa vida que a gente leva aqui fora, exterior, física, natural, com a vida espiritual. A gente tende a associar a maneira como nós vivemos aqui, externamente, fisicamente, naturalmente, com a vida espiritual, que por muitas vezes não é a mesma coisa. Não é. Eu gosto muito do Salmo 19, porque o salmista, enquanto escreve, ele faz uma oração a Deus dizendo o seguinte: Senhor, permita que o Teu Espírito me acompanhe, enquanto eu sondo o meu coração, por um motivo simples. Se eu fizer essa sondagem sozinho, eu não vou ver o que preciso, e vai passar. Portanto, toda vez que você estiver olhando para você, para o lado de fora, nunca deixe de se questionar: essa pessoa que se manifesta aqui fora é a mesma espiritualmente? Algum tempo atrás eu estava em casa, dormindo, e durante um sonho Deus me mostrou no meio de um monte de gente assim, com um traje de gala militar. Eu estava no meio daquela turma, e eu entendi que eu conhecia todo mundo, e todo mundo me conhecia, mas com uma grande diferença: todo mundo trajado militarmente, menos eu. Eu falei: Deus, o que o Senhor está querendo dizer com isso? A pergunta que Deus fez foi simples. Eu falei: como que você acha que você está? Como você pensa que anda? E o que Deus estava querendo dizer para mim é o seguinte: olha, está te escapando a autoridade. Eu falei: Senhor, obrigado por me avisar. Biblicamente, dormir na vida espiritual significa morte.
Eu reforço as palavras da pastora Idailda. É grave. Altamente grave. Espiritualmente não se dorme. Porque até dormindo Deus revela as coisas para nós. Por onde você anda? Como é que você se vê? Como é que você tem se percebido? Despertado? Ou tanto quanto acomodado? Prepare-se para sair da zona de conforto. Porque esse não é um lugar que Deus tem para você. E nem para mim. Amém? Amém? Amém.